A palavra divórcio por si só é uma palavra difícil, pesada, dolorosa. Por mais que os dois envolvidos estejam conscientes de que o relacionamento não pode ir adiante e que não dá mais certo juntos, até mesmo quando os dois realmente estão bem, concordando com esse desfecho, ainda assim o divórcio é muito difícil. É muito difícil e cada pessoa reage de uma forma muito diferente, porque depende da forma como nós encaramos o mundo e da forma, principalmente, com que nós pensamos em relação ao que acontece. E no divórcio, que causa um desconforto, uma mudança muito grande, é muito importante olhar esses pontos aqui que eu vou estar colocando. Então, como enfrentar o divórcio de uma maneira saudável? Abandono. Pessoas que geralmente se sentem muito abandonadas, que lá na infância se sentia menos atendido pelos pais, pelos professores ou pelas figuras mais importantes da sua vida, professores, pais, avós, ela se sentia abandonado, ela se sentia que não tinha tanta atenção. Quando ela está enfrentando o divórcio, é muito comum ela se sentir muito abandonada. Então, potencializa aquele desfecho do desligamento, ela se sente muito abandonada, ela se sente muito sozinha, ela fica com muito medo de estar sozinha, com muito medo da solidão. Então, o sentimento de abandono, se você não cuidar para você identificar que você está se sentindo muito fortemente abandonado e você não colocar um outro sentimento no lugar de, por exemplo, você está se sentindo abandonado, você procurar estar perto das pessoas que você gosta, das pessoas que são suas amigas, porque a sensação do isolamento vai fazer você se sentir mais e mais e mais ainda abandonado. Então, quanto mais você se isola, quanto mais você ficar sozinho, mais você vai se sentir abandonado. Então, pessoas que sabem que não dá mais o relacionamento, sabem que já terminou, mas elas não conseguem se desvincular dessa dor tão grande do abandono, principalmente quando foi o outro que pediu o divórcio. Ela potencializa mais ainda esse sentimento e a dor é muito grande. Então, se você se sente abandonado, tente prestar atenção. Identificou que veio esse sentimento de abandono, tente colocar um outro sentimento no lugar e você vai conseguir isso através do pensamento. Desconfiança. Aquelas pessoas que têm muito forte aquele sentimento de desconfiança, que já desconfia de todo mundo, que já se sente sempre vulnerável, já sente que sempre alguém vai se aproveitar, que vai de repente fazer mal para ela, aquela pessoa que está sempre desconfiada, vai ter um problema muito grande quando ela se divorcia, porque ela vai ficar muito mais hipervigilante, ela vai ficar com mais dificuldade de fazer laços afetivos, ela vai se sentir insegura, até mesmo achando que ela vai ser roubada, que ela está perdendo, ela vai sempre estar desconfiando, tanto durante o divórcio da pessoa que ela conviveu por anos ou que ela tinha um relacionamento, tanto quanto nos próximos relacionamentos, nas próximas relações afetivas. Então, a desconfiança é algo que você precisa estar muito atento, porque no momento do divórcio, se você tiver muito forte essa questão da desconfiança, você pode levar anos para chegar num consenso, anos para você achar um acordo que fique bom para os dois, porque esse sentimento teu é algo que precisa ser tratado e você vai conseguir trabalhar isso numa terapia, você vai conseguir trabalhar isso identificando o pensamento disfuncional. Identificou que está muito forte essa desconfiança, tente ser mais centrado, equilibrado e realmente fazer algo que fique bom para os dois. E no caso, depois que você já resolveu, tentar não ficar não desconfiar tanto das pessoas que você se relaciona, não desconfiar tanto de quem chega perto de você, porque isso pode atrapalhar o teu recomeço. Fracasso e autoexigência. Tem pessoas que têm um sentimento muito forte de fracasso, aquela pessoa que se exige demais. Geralmente pessoas que tiveram pais que exigiram muito, foi muito exigido na infância, tinha que ser perfeito, tinha que ser muito responsável quando ainda era muito jovem. Então essas pessoas, elas têm esse sentimento de fracasso tão forte que ela sente culpa pelo divórcio, ela sente culpa por não ter dado certo o relacionamento, ela se exige tanto como se ela fosse ser impossível ela retomar a vida dela, como se fosse impossível ela recomeçar a vida, porque ela se exige tanto que como assim não deu certo o relacionamento em que eu me dei por inteiro, que eu fiz tudo que eu podia e não deu certo? Então esse sentimento de fracasso, ele massacra. É um sentimento que a pessoa
realmente sente muita culpa, chega a doer a culpa que ela sente, porque ela se exige tanto como se ela fosse capaz de sozinha ter que restaurar ou ter feito dar certo esse relacionamento, porque é muito forte esse sentimento de fracasso. Então ela faz muito mais, ela se doa muito mais e ela fica muito tempo se sentindo culpada. Então, se é esse o teu caso, de você sentir muita culpa, mesmo que não foi você que fez nada, que foi o relacionamento que realmente se desgastou, que não tinha mais nada a ver um com o outro, você tem esse sentimento muito forte de fracasso e você também precisa olhar para isso. Tem que fazer terapia no caso assim, você tem que ficar muito vigilante em você, não se sentir fracassada, começar a olhar mais o que você pode fazer para você estar melhorando, para você estar reforçando positivamente, olhando para o que você sabe fazer bem, para você não se cobrar. Fez o suficiente, já está bom, porque não tem como a gente querer sempre ir muito além se a gente já deu tudo que a gente podia. Então, terminou, você fez tudo que podia, é suficiente. Sinta-se suficiente. Não deu certo esse relacionamento, mas pode ser que venha um bem melhor aí pela frente. Até porque você já está muito mais experiente, já tem mais maturidade, você está muito mais preparado, porque a dor nos fortalece. É difícil dizer isso. Parece que a dor é impossível deixar a gente melhor, mas quando a gente passa pelo término de um relacionamento e a gente ressignifica tudo isso, a gente aproveita para extrair o aprendizado disso, a gente se fortalece e muito. Desamparo e impotência. Pessoas que se sentem desamparadas, que se sentem impotentes, essas pessoas, elas geralmente, elas enfrentam o divórcio de uma forma com muito desespero, com aquela sensação de desespero, com aquela sensação de que falta o chão. É normal a gente sentir isso, mas pessoas que têm muito forte esse sentimento de desamparo potencializa. E aí a pessoa fica transtornada, ela entra em desespero, ela dificulta as soluções desse divórcio porque ela se sente desamparada, então ela quer se prender a essa pessoa, mesmo que também ela tenha consciência de que o relacionamento não dá mais. Ela não consegue ter um enfrentamento positivo. O que seria o enfrentamento positivo? O enfrentamento de resolver, de identificar, não dava mais, terminou, gente, não tem nada a ver mais um com o outro, meu ex ou minha ex já tá até em outro relacionamento, vamos resolver tudo isso aqui. Isso é enfrentar de forma positiva, é aceitar que terminou e seguir adiante, sem desespero, sem grandes emoções aí de descontrole. Então, é enfrentar esse desafio de cabeça erguida, de forma racional, de forma que realmente as coisas se resolvam. Porque, afinal de contas, o desespero não vai ajudar ninguém a resolver nada. Então, pessoas com esse sentimento de desamparo e de impotência também precisam muito olhar para isso e tratar se tiver muito forte, se isso tivesse muito evidente que você se descontrola e que você não está conseguindo resolver. Tem pessoas que ficam 3, 4 anos para entrar num acordo de divisão de bens para realmente finalizar o relacionamento, porque elas não conseguem sair desse sentimento de impotência e de desamparo. E o sentimento de rejeição e de inferioridade. Tem pessoas que têm um sentimento tão forte de rejeição, se sentem tão inferiores. Ai, eu fui trocada. Ai, porque eu não tenho valor. Ai, porque eu não vou conseguir fazer nada agora. Porque, olha, a pessoa se detesta, a pessoa se acusa, a pessoa se acusa de tantas coisas, se culpa de tantas coisas. É tão forte esse sentimento de rejeição, como se ela não fosse digna de amor, como se ela não fosse mais retomar a vida dela. Então, ela tem esse sentimento de autoconfiança tão baixo, uma autoestima tão baixa, que ela precisa parar e olhar. Porque, afinal de contas, todo mundo tem alguma coisa de bom. Todos nós temos pontos bons e pontos a melhorar. Então, por que não olhar para esses pontos que você se destaca, que você é boa? Você sabe que sempre você vai olhar para você e você vai achar algo bom. Então, de repente, olhar para a autoestima, trabalhar a autoconfiança,
que nem sempre a gente consegue sozinho e aí tem que buscar ajuda. Então, reconhecer tudo isso é o primeiro ponto para você encarar o teu divórcio de forma saudável. Então, permita-se sentir, permita-se cuidar de si mesmo, permita-se colocar limites saudáveis para você ir até onde você aguenta. Então, se você passa por um momento muito difícil, já faz anos que você se divorciou e você não consegue se desprender dessa dor, você não consegue tocar a tua vida adiante, venha com a gente para o nosso grupo terapêutico. O nosso grupo terapêutico, semanalmente nós nos encontramos. Você vai ter a tua rede de apoio, vai ter eu como a técnica responsável pelo grupo, vai ter todas as pessoas que estão vivendo a mesma situação que você. Então, se você vive um momento de divórcio e você percebeu aqui em tudo que eu falei que você não consegue sair de alguma fase dessas de sentimento, que você não consegue mudar o teu pensamento, que teu pensamento tá lá muito preso ainda no passado, você não consegue tocar a tua vida adiante, venha com a gente, porque você não merece ficar muito tempo nesse estado emocional. Você merece sim uma vida nova, uma vida mais leve, uma nova história maravilhosa com uma pessoa que você tanto deseja, com uma pessoa que tanto você merece. Mas para isso acontecer, primeiro você precisa estar bem com você. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, talvez você não esteja vivendo esse momento, mas conhece alguém, compartilhe, deixe um comentário aqui. Deixe aqui seu like também, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.